Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa matéria de panificação clássica e brasileira. Eu sou o professor Vinícius e hoje nós vamos fazer aqui uma receita muito clássica, né, o pão de hambúrguer, o pão de hot dog, tá? Mais conhecido tradicionalmente como o pão Viena, tá? A diferença do pão Viena para outros tipos de pães é que ele é um pão levemente adocicado, tá? Ele leva uma certa quantidade de açúcar aí, considerável, tá? Que vai dar uma exalada a mais no sabor do pão, tá? E ele tem também um alto teor de manteiga. Então é isso que vai dar aquela maciez, tá? No nosso pão de hambúrguer, no nosso pão de hot dog. Só lembrando que essa é uma massa base, tá? Aqui nós faremos dois tipos de formatos, né? O tradicional aí do pão de cachorro-quente e do hambúrguer, com gergelim ou sem. E lembrando que você, na sua casa, no seu trabalho, você vai poder variar ele da forma como você quiser, tá? Se quiser fazer um pão de hambúrguer um pouco maior ou fazer ele um pouquinho menorzinho, existem aqueles famosos pães carequinhas, que são todos enfileiradinhos assim, né? São como se fosse um pão de hot dog em formato um pouquinho menor, tá? Então não tem segredo, é só seguir a mesma receita, alternando depois ali na hora de fazer o formato, tá? E uma dica especial aqui para o acabamento, tá, do nosso pão de hambúrguer e pão de hot dog, para que ele fique bem parecido aí com esses que a gente costuma encontrar nas padarias, né, nos mercados, que ele fica com aquela superfície brilhosa, é o chamado gel de brilho, tá? Que nós vamos preparar aqui também, que ele é a base de água e amido. Muito simples de fazer também, vocês vão ver que é um truque muito fácil para dar um acabamento mais profissional aí no seu pão, tá bom? Então vamos começar pelo nosso polish, tá? Aqui eu tenho o meu tablete de fermento biológico fresco, tá? São 15 gramas. Lembrando de sempre dar uma despedaçada nele aqui com as mãos, tá? Tomando um certo cuidado para que ele fique mais fácil de se dissolver, tá? Vou dissolver ele em aproximadamente 30, 40 gramas de água, tá? Não é necessário uma quantidade exata de água, tá? Isso é o suficiente para que ele possa se dissolver, tá bom? Porque lembrando que o ponto da água a gente vai dando no pão ali conforme a gente for trabalhando a massa, então não tem problema se passar um pouquinho de água aqui durante o polish, tá? Aqui eu vou colocar 1,5 colher de farinha, tá? E 1 colher de sopa de açúcar. Vou misturar tudo. Sempre lembrando, pessoal, a temperatura da água que eu estou utilizando aqui é uma temperatura ambiente, tá? Não estou usando nada de água quente ou água morna, muito menos água muito fria, tá? Por quê? Para não ir contra o processo natural aqui do nosso fermento, tá bom? Então eu vou estar trabalhando sempre com água a temperatura ambiente, tá bom? Utilizando uma colher aqui, ou de repente você pode até usar um fouet, tá? Para dissolver bem aqui o nosso fermento. Só uma curiosidade, pessoal, o polish ele leva esse nome porque ele é de origem polonesa, tá? E quando os ingleses descobriram que lá na região ali do leste europeu eles utilizavam dessa técnica de pré-fermentação para fazer os pães, né? Eles apelidaram, né? Eles colocaram o nome dessa técnica de polish, que é a técnica de pré-fermentação mais rápida e mais, digamos assim, fácil para se preparar, tá? Trame quando a gente for fazer um levito madre, né? Uma pasta madre, que já é uma levedura de fermentação mais prolongada, tá? Mas em relação às técnicas de pré-fermentação rápidas, o polish é o mais adequado, tá bom? Então, tá ótimo. Aqui, ó, eu dissolvi bem, tá? Todos os ingredientes. Eu vou cobrir com uma película plástica. E deixar ele, vocês já sabem aí muito bem, né, os parâmetros de fermentação, mas mesmo assim, só relembrando, eu vou deixar ele dentro do meu forno com a luzinha acesa, tá? Que é um ambiente ali escuro, livre de correntes de ar, tá bom? E que ele vai permanecer aí com uma umidade razoável, tá? Numa temperatura de 28 a 31 graus, tá? Que é a temperatura ideal
para que ocorra uma correta fermentação aqui, tá bom? Então eu vou levar aqui durante alguns minutinhos ali no meu forno e daqui meia hora mais ou menos eu vou voltar com o resultado pronto, tá bom? Ok, gente, então passado aí alguns minutinhos de fermentação do meu polish, tá? Eis aqui o resultado, ok? Como sempre a gente consegue observar aqui que a película ela já ficou levemente convexa, né? Ela ficou com a superfície assim levantada, né? A gente consegue observar já a formação de bastante bolhas, né? O odor característico do fermento, né? O odor de álcool, tá? Então o nosso polish aqui já está perfeito para ser utilizado, tá bom? Só lembrando, gente, polish é uma pré-fermentação, tá? Ele é um pré-preparo do nosso fermento. Ele vai auxiliar na fermentação da nossa massa. Ele vai começar a preparar ali as leveduras, tá? Essas bactérias, para que elas recebam o alimento delas, que vai ser o amido, tá? A proteína da farinha, tá bom? Então, isso aqui é uma dica muito importante para se fazer um pão mais profissional, tá bom? Vamos aqui começar a nossa receita principal, que será a nossa massa, né, do pão Viena. Eu estou utilizando aqui a farinha do tipo 00, lembrando que é a farinha mais indicada assim, a uso profissional. Caso você não a encontre, não tem problema nenhum, você pode usar de repente uma outra farinha boa, né, de uma boa procedência, de uma boa marca, daquelas especificadas ali na embalagem, especial para panificação, ou farinha tipo 1. Tá bom? Então vamos começar. Eu tenho aqui 500 gramas de farinha, tá bom? Vou fazer um círculo nela aqui. E vou despejar o meu polish ao centro da farinha. Vou agregar aqui, eu tenho 5 gramas de extrato de malte, tá? Pessoal, para que serve o extrato de malte numa receita dessa, né? Realmente é necessário usar o extrato de malte? O extrato de malte ele é um melhorador, tá? Natural, logicamente, que ele vai dar um certo aroma, vai dar uma certa maciez para a nossa massa, tá? Não é muito difícil de se achar o extrato de malte. Normalmente, nos supermercados aí, você não vai encontrar. Você vai conseguir encontrar o extrato de malte em casas de produtos naturais, tá bom? Então, você pode encontrar ele na forma líquida ou na forma em pó, como é esse que eu estou utilizando aqui. Não tem diferença nenhuma entre um e outro, tá? Os dois são ótimos e eles vão dar um sabor especial para o seu pão. Caso você não encontre em lugar nenhum na sua cidade, não tem problema, você vai conseguir fazer o seu pão da mesma forma, tá bom? Isso aqui vai ser um extra na nossa receita, ok? Então o extrato de malte aqui, eu vou acrescentar ele aqui, ó, junto com o polish, tá? Com a farinha. 50 gramas de açúcar refinado, tá? A gente sempre vai usar açúcar refinado, pessoal, nunca açúcar cristal, tá? Porque o açúcar cristal, por causa da granulação dele, ela vai ser um pouquinho mais difícil de se dissolver, de se misturar com os outros ingredientes, tá? Então, falar em açúcar, pra gente vai ser sempre açúcar refinado, ok? Então, vamos lá, eu vou começar a misturar aqui esses primeiros ingredientes. E vou acrescentar metade da minha água, tá? A temperatura da água, mesma coisa, pessoal. Sempre a temperatura ambiente, tá? Se você tiver um termômetro aí para poder medir ela, o ideal ali é uma temperatura de 26 a 28, 29 graus, tá bom? Caso na sua cidade o clima esteja muito quente, você pode colocar ela durante uns 5 minutinhos na geladeira, só para que ela fique numa temperatura mais propícia aqui para a produção do nosso pão, tá bom? Vou acrescentar mais um pouquinho da minha água. Lembrando, gente, a água a gente sempre vai colocando aos poucos, tá? Nunca toda a quantidade de uma vez só, tá bom? Vou misturando aqui. Com a ajuda de um raspador de plástico, tá? Eu vou utilizando dele aqui para mistura da massa, tá bom? A gente vai quebrando ela aqui, tá?
Esse primeiro momento de mistura, pessoal, eu costumo fazer num bowl só para evitar muita bagunça aqui, tá? Para ter a bancada um pouquinho mais organizada. Mas você pode fazer diretamente na bancada também. Tem muita gente aí que já faz aquela coroa de farinha na bancada, tá? E vai misturando os ingredientes aqui. Não tem nenhum problema, tá? Não existe o certo e o errado. A diferença é que, de repente, misturando tudo na bancada, às vezes acontece de vazar um pouquinho de água e pode fazer um pouquinho mais de bagunça, tá? Então vai de cada um aí, o importante é executar a receita da maneira correta aqui, tá? Utilizando as mesmas técnicas, tá bom? Então, caso você viu alguém explicando o jeito de fazer pão, misturando tudo na bancada, não é que ele está errado, tá? É só uma outra forma de fazer essa mistura. Eu vou colocar aqui o restante da minha água, que a minha massa ainda está um pouquinho ressecada, tá? Ok, agora ele já deu mais liga para a gente poder trabalhar. Vocês viram que eu utilizei aqui toda a água da nossa receita. Agora que eu já dei uma misturadinha na massa, tá? Eu vou acrescentar aqui o sal, tá? Vinícius, por que você não colocou o sal ali diretamente junto com os primeiros ingredientes? Porque, só lembrando pessoal, o sal ele é inimigo do nosso fermento, tá? Se eu colocar o sal diretamente com o fermento, com o polish, ele vai matar essas bactérias, tá bom? Então o sal a gente sempre vai colocar ele depois que já tivemos misturado aqui um pouquinho essa massa, tá bom? Só para evitar de não prejudicar a nossa fermentação, aí, que é um dos pontos chaves do nosso pão, tá bom? E por último a manteiga, que a manteiga também tem uma explicação aí, por que eu estou colocando ela sempre por último, tá? Porque a manteiga, pessoal, caso eu coloque ela no começo da mistura aqui, ela vai agir como ela vai lubrificar, digamos, os grãos de farinha e não vão deixar, ela vai fazer com que eles não se liguem entre eles e não vai ocasionar a nossa rede de glúten. Vocês se lembram da rede gluteica, que é o nosso objetivo macro para a produção do pão aqui, tá? Então, a gordura, seja ela a manteiga aqui ou o azeite, a gente sempre vai colocar na etapa final aqui da nossa massa, tá? Depois que ela já estiver um pouquinho misturada, tá bom? Caso você tenha pego a manteiga da geladeira e ela está muito dura, eu sempre aconselho a deixar ela um pouquinho fora ali, para que ela atinja uma temperatura ambiente, para que seja mais fácil de misturar ela na massa, tá? Se você começar a fazer o pão aqui e pegar um tablete de manteiga que você acabou de tirar da geladeira, vai ser muito mais difícil trabalhar com ela. Então, a manteiga aí é sempre ideal trabalhar com ela a temperatura ambiente também, tá bom? Seja a manteiga que o azeite. Até porque o azeite a gente não deve conservar ele na geladeira, tá? O azeite a gente deve conservar sempre num local fechado, livre de ações aí do sol, tá bom? Ok, agora eu vou trazer a minha massa para a bancada, tá? Vou pegar aqui um potinho com farinha. É sempre bom a gente ter um recipiente com uma farinha nessa hora de trabalhar a massa, tá? Só para que seja auxiliado na hora de misturar a massa aqui, caso ela comece a colar muito na bancada, tá bom? Então, com um pouquinho de farinha aqui, eu vou dar uma polvilhada sobre a minha bancada, tá? E vou despejar a minha massa. Agora eu vou começar o processo de sova aqui, sempre lembrando aqui, ó, fazendo esses movimentos aqui, ó, de leva e traz, tá bom? Leva e traz. E é para rasgar mesmo a massa, tá? É para dar esse aspecto aqui de pegajoso. Sempre lembrando de limpar bem a sua bancada, tá bom? Antes de fazer esse processo aqui, deixa ela bem limpinha, tá? Para não acontecer nenhum tipo de contaminação, tá? E eu vou repetindo esse processo aqui durante uns 2, 3 minutinhos, tá bom? Depois a gente já vai começar a fazer a nossa sova clássica, né? Aquela sova manual.
Lembrando que é melhor que a nossa massa de pão fique um pouquinho mais pegajosa, um pouquinho mais úmida do que extremamente seca, tá? Se na sua casa a sua massa não estiver dando essa aparência aqui, essa textura, tá? Quer dizer que ele está muito seco. Então, o que você tem que fazer para corrigir? Abre a massa aqui, tá? E despeja um pouquinho de água e vai trabalhando ela. Porque caso ela não esteja com esse aspecto aqui pegajoso, ela esteja muito seca, seu pão vai acabar ficando muito duro, tá? Então, você pode sempre corrigir o pão ali de pouquinho em pouquinho, evitando, claro, o excesso de farinha, tá bom? Então, eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui, sem excessos, apenas para que eu consiga trabalhar essa massa, tá bom? Jogando um pouquinho de farinha aqui entre as mãos, tá? Entre os meus dedos, eu vou limpando essa massa que ficou grudada aqui na minha mão, para que eu aproveite toda ela na massa, não é verdade? Então, ó, vou juntando ela aqui, tá? Olha só, agora a massa já não está mais tão pegajosa, porém ela está bem macia, ela está bem úmida, tá? Então, sinal que ela está no caminho certo. Então, agora eu vou misturando ela, tá? E vou começar agora a sova clássica, tá? Que eu já expliquei para vocês aí nas outras aulas, mas mesmo assim nós vamos retomar. Ó, sempre utilizando aqui mais o jeito, tá, do que a força, tá, pessoal? Eu vou levando aqui, ó, revezando os meus dois braços, tá? E vou sovando aqui a minha massa. Caso ela comece a grudar aqui na bancada ou nas minhas mãos, eu posso polvilhar um pouquinho de farinha só para que ela não grude, tá? E continua o processo. Caso a sua massa continue pegajosa, continue grudando, você pode ir colocando um pouquinho de farinha ali, porque ela vai estar muito úmida. Se ela não estiver macia a tal ponto de você conseguir apertar ela dessa forma, quer dizer que ela está muito dura. Então, só voltando ao mesmo parâmetro lá, você adiciona um pouquinho mais de água, tá bom? E, pessoal, esse processo de sova aqui ele é muito importante, tá? A gente tem que trabalhar muito bem uma massa para desenvolver a rede de glúten dele, tá? Que é isso que vai fazer com que o nosso pão cresça, com que o nosso pão fique macio. Então, eu vou continuar sovando esse pão aqui durante aproximadamente 20 minutos, tá? Lembrando que quem tiver uma batedeira com gancho, tá? Quiser fazer a sova mecânica, não tem problema também, vai ser o mesmo procedimento, porém você vai levar aí mais ou menos 10 minutos para fazer essa etapa, tá bom? Sempre a velocidade baixa, tá? E tomando cuidado ali para que ele não destrua a massa, né? Se a gente ligar a batedeira com gancho numa velocidade muito alta, não pense que o seu processo vai durar menos tempo, você vai estragar a massa, tá bom? Então o correto é sempre fazendo num ritmo desacelerado e moderado, ok? Então eu vou continuar sovando a minha massa aqui durante mais alguns minutos, tá bom? Ok, pessoal, então, depois de algum tempo aí sovando a massa, tá? A gente vai fazer o mesmo processo, dessa vez agora utilizando o cilindro, tá? A massa já está bem mais lisinha, tá? Já ficou bem compacta, ficou bem bonita, tá? Então eu vou, durante mais 10 minutinhos aqui, tá cilindrando ela, tá? Só lembrando, para evitar que ela fique grudando aqui na bancada, tá? A gente pode polvilhar um pouquinho de farinha, tá? E tá utilizando o rolo aqui, ó, no sentido longitudinal, tá? Estica ele até a massa parar de esticar, até onde ela não volte mais, tá? Feito isso, dobra ela no meio, polvilha um pouquinho de farinha aqui para não grudar embaixo e repete o processo. Vai esticando. Você vai perceber que conforme você vai trabalhando ela, a massa vai ficando estressada, né? A gente costuma dizer. Porque isso é devido ao glúten, tá? O glúten, quanto mais a gente trabalha com ele, mais ele vai ficando rígido. Então, vai chegar um ponto que a massa vai ficar dura, vai ficar difícil de se esticar. Aí, a gente pega e faz aquele teste do ponto de véu. Se não tiver chegado ainda nesse teste, nesse ponto, o que a gente faz? De repente, ali, ó, cobre com plástico, espera uns 5 minutinhos ali a massa dar uma descansada, ela vai relaxar. Tá? Essa rede glúten ela vai dar uma amolecida, aí você vai conseguir esticar ela mais um pouco, tá? Então, fique tranquilo, se a sua massa aí ficar muito rígida,
o jeito é cobrir ela com plástico ali, deixa ela quietinha ali durante 5 minutos, depois você volta a trabalhar com ela. Sempre tomando cuidado para não deixar ela exposta assim, né? Porque a corrente de ar vai ressecando a superfície dela, então sempre cobrindo ela um pouquinho, tá? Então eu vou cilindrar aqui a minha massa durante mais alguns minutinhos. A hora que eu atingir o ponto de véu aqui, daí eu vou mostrar para vocês o resultado, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha? Ó, para ver o ponto de véu, vou pegar um pedacinho da massa aqui da extremidade dela, tá? E utilizando aqui as mãos, tá? Ó, eu vou esticando ela como se fosse um chiclete, tá? Até conseguir observar isso daqui, ó. Que ela começa a ficar transparente aqui, tá? Que ela fica bem fininha. Então, feito isso aqui, ó, nosso ponto de véu tá bacana pra gente para deixar a massa fazer a primeira fermentação, tá? Lembrando, pessoal, o ponto de véu é um ponto chave para o sucesso do seu pão, tá? Se você tiver com preguiça aí ou não tiver com tempo para fazer o pão e não quiser trabalhar a massa até atingir esse ponto aqui, eu já vou te falando, o seu pão não vai ficar excepcional, não vai ficar perfeito, tá? Pode ser que ele cresça, tudo mais, asse, só que quais são os defeitos, tá, de você não atingir esse ponto de véu? Primeiro, só lembrando, o ponto de véu é o ápice da rede gluteica, tá? Que essa camada fina aqui, quer dizer, é a superfície, né, dos grãos de farinha que se uniram juntamente com a água ali e formaram uma rede. Então, ela nada mais é do que como se fosse um tecido celular, tá? E ela que vai fazer com que nosso pão cresça, né? Essa camada fina que vai segurar o gás carbônico ali na hora que o pão começar a fermentar, vai fazer o efeito balão, tá? Então, se você não trabalhar o seu pão até atingir o ponto de véu, ele vai ter uma má fermentação e ele depois vai ficar embatumado, tá? Então, sempre que você fazer um pão e perceber que ele ficou muito embatumado ali depois de assado, tem duas hipóteses. Primeira foi que não atingiu o ponto de véu aqui, né? Faltou sova. Segundo, que faltou tempo de fermentação, tá? Então, esses são os defeitos, os riscos de não se atingir esse ponto aqui com a massa, tá bom? Então, sempre lembrando, pessoal, para fazer pão, separem um tempo aí, se programem, tá? De repente, para quem faz isso aí, para quem faz as receitas aí à noite, tá? Ou num horário meio específico entre o trabalho, entre o estudo, procure se programar bem, porque para fazer o pão você vai precisar de tempo, tá? Não adianta querer fazer rapidinho ali em 1, 2 horas, porque não vai dar certo, tá? Então, se programem, tá? De repente faça aí no final de semana, que você tem mais tranquilidade, tem mais tempo disponível, para que o seu pão saia bonitinho, tá bom? Então agora eu vou deixar aqui a minha massa fazer a primeira fermentação, tá? Num bowl limpo. Eu vou colocar um pouquinho de farinha embaixo, para que ele não grude, tá? E eu vou enrolar a minha massa aqui, eu vou dar uma boleada nela, tá? Sempre deixando aqui o fecho virado para baixo, tá? Eu aperto ela aqui. Ok. Fechou a bolinha de massa. Vou colocar aqui no centro do bowl e envolver aqui com uma película plástica, tá? Essa vai ser a nossa primeira etapa da fermentação. Quanto tempo leva? Vai depender da sua massa, vai depender da umidade do ar, da temperatura em que você vai deixar ela, tá? O ideal é a gente observar o tamanho da massa e esperar que ela dobre de volume, tá? Isso é o ponto-chave, assim, para não perder. Porque se eu falo, ó, em 1 hora ele vai ficar pronto, de repente, para quem tá fazendo pão em um dia chuvoso, né, um dia muito frio, pode ser que ele leve 2 horas para crescer. Então, é sempre ideal você observar o tamanhozinho da massa aqui e a hora que ela dobrar de volume, opa, tá pronto. Então, sempre tá observando também, tá bom? Então, eu vou levar essa massa aqui para dentro do meu forno com a luzinha acesa, tá? Numa temperatura aí de 28 a 31 graus, para que ela faça a primeira fermentação, tá? E a hora que ela dobrar de volume, aí eu vou voltar aqui para a gente continuar a trabalhar o nosso pão, tá bom?